Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Recebi, eu acho que como qualquer técnico de saúde que esteja trabalhando na linha de frente de todo esse enfrentamento ao coronavírus, com muita preocupação, além de preocupação também com um sentimento de ultraje, tendo em vista o quanto que profissionais de saúde, policiais, bombeiros, pessoas que trabalham em supermercados, até os pequenos feirantes, que foram, inclusive, tiveram suas atividades suspensas por 15 dias e estão dispostos a passar por esse sacrifício e até essa diminuição na sua renda em prol do coletivo. Então, foi com muita preocupação, com muito traje, e tem uma missão muito importante aqui hoje, que é justamente tentar conscientizar a população no sentido de que o pronunciamento do presidente ontem, ele não está em consonância com nenhuma recomendação, tanto da sua própria equipe técnica representada pelo Ministério da Saúde, pela Vigilância em Saúde e pela Anvisa, nem tampouco com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e até mesmo a ONU. Então, a gente precisa tomar isso como referência nesse momento. Prejudica muito quando uma liderança a nível de presidência vem a público e torna essas distorções de alinhamento públicas, né? E a gente vai precisar, neste momento, ter muita coerência. Eu fico muito feliz que a população está votando que é contra o que foi dito ontem, mas além de ser contra, não pode se adotar o pensamento nesse momento de normalidade. Então, a gente tem que saber que não é o correto e, ao mesmo tempo, também continuar com as ações. Eu fico aqui até imaginando, por exemplo, é impressionante, e a gente tem que parar com esse negócio de sempre levar o que as pessoas dizem para o lado político, para ideologias políticas. A gente está aqui tratando aqui de um assunto sério, que é essa questão do coronavírus. Eu fico até aqui me imaginando como é que a pessoa consegue destruir, por exemplo, em 5 minutos, semanas e semanas de orientações que, como você mesmo disse, a ONU, a OMS, o próprio ministro Mandetta, que é do governo do presidente, se destrói em 5 minutos o que vocês vêm fazendo em semanas, é isso? E o que a gente precisa mais assegurar nesse momento, e eu espero que o ministro tenha condições para fazê-lo, é que as ações, através de decretos, portarias, recomendações, não sigam o pronunciamento do presidente, que apesar de ter se pronunciado desta forma, todas as documentações, todos os protocolos, todas as recomendações e decretos expedidos estão contrárias. Há um exemplo aqui, Marcos. Ontem mesmo saiu uma recomendação da Anvisa, onde os medicamentos psicotrópicos, as receitas, você compra até no máximo por 60 dias. E ontem a própria Anvisa, mediante toda essa preocupação, inclusive em decretos municipais também, que a gente já mostrou a questão de não aglomerar em postos de saúde, a gente pode estar pegando medicamento nas nossas farmácias distritais de uso contínuo com a receita vencida. A Anvisa ontem coloca uma recomendação que nós podemos, essa receita vai passar a valer para a dispensação de medicamentos psicotrópicos por 90 dias, quando era somente por 60, e isso por um prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Não a validade da receita, mas a própria recomendação daquela receita de controle especial poder ser dispensada medicamentos para tratamento de até 90 dias. Então, o que a gente precisa assegurar nesse momento é que esses decretos, que essas publicações a nível nacional sigam as recomendações de fato da área técnica do governo e não adotem medidas baseadas a partir do pronunciamento ontem feito pelo presidente da República. Isso é uma luta que a gente precisa assegurar, tanto a nível nacional. O Estado, os governadores já se pronunciaram ontem mesmo, em carta aberta dos governadores do Nordeste, assegurando à população que continuarão seguindo as medidas da área técnica. E nós temos aí um grande privilégio enquanto Brasil, e nós não podemos perder esse privilégio, que é o fato da gente ter outras experiências a nível internacional para nos embasar, né? Então, a China não teve essa sorte, foi o primeiro país e conseguiu, de forma muito eficiente, apesar de ter sofrido bastante, hoje conter a epidemia e a pandemia que se iniciou lá.
A gente tem essa vantagem em cima de outros países, então a gente já sabe onde foram os erros, já sabe como proceder e a gente deve utilizar essa experiência. Ah, mas o Brasil ele tem um clima diferente. Ah, certo, mas os números já estão mostrando que isso não vai ser um fator preponderante. Se o clima fosse decisivo, apesar da gente também ser um país continental, a gente também não estaria seguindo as mesmas estatísticas dos outros países, que é basicamente duplicar de casos a cada 3 dias. Então, a gente tem um outro diferencial, que são as dimensões. O nosso país tem uma dimensão muito grande. Obviamente que a doença, o coronavírus vai se espalhar, e a gente já está vendo isso de forma diferente. E isso é bom no sentido de que porque aí cada estado também vai tendo condições de assumir, de ter tempo para planejamentos, e o próprio SUS como um todo, que é o Sistema Único de Saúde a nível nacional, também vai tentando se organizar. Então, está vindo investimentos, está sendo liberados recursos financeiros, está sendo feito esforços da iniciativa privada, do setor público, a gente está tentando organizar-se o máximo possível para estar recebendo isso. E a gente está vendo aí, o Rio Grande do Norte já está com o Ceará, estado próximo do Nordeste, o vizinho, inclusive, o Pernambuco, Recife, também já passando por essa situação, e logo, logo, a gente sabe que vai chegar. Por quê, Marcos? E aí foi minha intenção, inclusive, de pedir esse espaço a você, para todos os ouvintes. E está existindo, e aí não tem nada escrito, inclusive, com isso, mas a gente das vigilâncias epidemiológicas dos municípios, estamos nos comunicando, os técnicos, e está sendo uma premissa, assim, algo muito comum nos municípios. Está acontecendo um êxodo das capitais e de pessoas que moram, inclusive, em estados que já estão com transmissão comunitária do coronavírus. Eles estão retornando para os municípios, por exemplo, vizinhos aqui do Seridó, de Caicó, propriamente dito. Todos os dias a vigilância epidemiológica do município de Caicó está recebendo, além de denúncias, até mesmo familiares de pessoas que estão retornando, buscando orientações da vigilância de como proceder com essas pessoas que estão vindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, de viagens internacionais. E também existem aquelas pessoas que estavam, redeiros, caminhoneiros, a gente tem um grande fluxo também na nossa cidade. Então, é certo que o vírus já chegou e que há tendência também de se interiorizar, certo? Então, a exemplo de Mossoró, que já teve um caso confirmado, né? A gente sabe que o vírus vai se interiorizar porque o fluxo de pessoas realmente existe. E a gente está tentando ao máximo possível, enquanto vigilância, enquanto poder público municipal, estamos monitorando, estamos recebendo essas denúncias ou até mesmo esses pedidos de orientação, e estamos dando conta até o momento de fazer isso, porque é extremamente importante que nesse momento a gente tenha exatamente o monitoramento desses casos, para que, se uma pessoa dessa vier infectada, né, a gente tenha como ter contido e isolado a tempo e dado as orientações pertinentes. Óbvio que não, aqui eu não estou colocando nenhum tipo de xenofobia, vamos dizer assim, a quem está chegando, de maneira nenhuma. Só estou dizendo que é mais uma porta de entrada, mas os próprios especialistas já acreditam que, aliás, os próprios especialistas já decretaram, inclusive, que existe já a questão da transmissão comunitária a nível nacional. Obviamente que isso vai se espalhando gradativamente a nível de estado, mas o estado do Rio Grande do Norte aí já estamos contabilizando com 13 casos confirmados, né? Em Caicó nós não temos nenhum, e aí isso não pode ser, isso é um critério para que a gente use de forma a trabalhar nas ações, tá? Mas a gente tem que lembrar sempre que a gente tem um déficit aí em relação aos exames. Nós temos 36 casos suspeitos. Desses 36 casos suspeitos, acredito que somente 5 ainda tiveram coleta de exames. Isso em Caicó? Em Caicó, porque os demais já foram no protocolo clínico epidemiológico, onde só se... aliás, no critério clínico, onde a gente só colhe exames a partir de então, se o paciente estiver internado em hospital.
Então, desses 36 casos, nós não vamos ter efetivamente o resultado, certo? Nós vamos ter ainda para sair, eu acredito que entre 4 e 5 resultados para sair, mas a gente ainda está em aguardo. Desses demais casos, a gente só fechou por critério clínico e não houve coleta de exames. Então, isso é uma coisa que a gente considera também. Então, assim, quer tranquilizar a população no sentido de que o Estado do Rio Grande do Norte e o município de Caicó, assim como os municípios vizinhos, estão tomando, a partir inclusive de publicações de decretos, recomendações, portarias, todas as ações previstas e recomendadas pela área técnica e pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde. E estão seguindo também os técnicos dessas secretarias, tanto a nível de Estado quanto de município. Então, não há motivo para pânico, ninguém precisa dizer que é histeria, nós estamos tentando. Agora, nós precisamos também, enquanto poder público, enquanto técnicos da área da saúde, a manutenção da cooperação da população, assim como também de empresários, dos setores essenciais, no sentido ao cumprimento dos decretos publicados. Então, a nossa vigilância sanitária, desde ontem, junto com a polícia, inclusive, está fazendo visitas a esses comércios, como, por exemplo, supermercados, farmácias, com orientações. Hoje também a gente já começa a solicitar e a visualizar se o decreto de fato está sendo cumprido, no sentido de uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Quem é que está sendo responsável por esse controle de fluxo nos supermercados? A gente vem recebendo também denúncias de alguns munícipes em relação a não terem esse controle em alguns momentos. Então, assim, eu quero passar para a população que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas e a gente precisa, nesse momento, que a população também continue nessa perspectiva de seguir os técnicos e as orientações técnicas repassadas. E a luta, nesse momento, é para que esses decretos e essas publicações e as ações do governo federal sejam alinhadas com sua área técnica e não com o pronunciamento feito ontem pelo presidente. Ediane, você disse que dos 36 casos suspeitos aqui em Caicó, nem todos tiveram coletas de material para exames. Isso é um novo critério, um protocolo? Sim, o protocolo foi modificado, até por recomendação do próprio Ministério da Saúde e do Estado também, porque a gente até então tem insuficiências de testes. Então, anteriormente, o paciente, para o início, ele teria que ter um critério epidemiológico, que era viagem para o exterior e viagem para os estados, que inclusive mudou, que estão já com transmissão comunitária. E, junto a isso, febre e sintomas respiratórios. Então, nessa situação, mesmo os sintomas sendo leves, esse paciente tinha sua notificação feita e tinha sua coleta realizada. À medida que foi crescendo o número desses casos, certo? Houve também uma mudança de protocolo pelo aumento, inclusive, do número de casos. Quando o decreto nacional colocou que já existia transmissão comunitária em todo o território nacional, então o Rio Grande do Norte, que ainda era um estado que só tinha o critério epidemiológico como decisivo para o caso suspeito, passou a não ter mais isso. E aí a recomendação de todo o território nacional, pela ausência de testes suficientes para fazer a testagem em todo mundo, em todos os casos suspeitos, foi que as pessoas fossem notificadas a partir do critério clínico. Então, se você apresentar febre, entende-se aqui por maior que 37,8, junto à tosse, certo? Então, tem que ser junto. A tosse ou dor de garganta, essa pessoa era notificada. Porém, as pessoas que estavam com sintomas leves, que não necessitavam de internação, que são a grande maioria, elas são notificadas, mas a orientação é o isolamento social, certo? É o isolamento no domicílio, com as orientações, inclusive, para quem faz parte dessa pessoa. Recebe um atestado do médico, né, que vai fazer uma avaliação de um atestado de até 14 dias, e esse atestado ela serve para ela e para as pessoas que residem no mesmo domicílio que ela. Porém, ela não faz coleta do exame para confirmação. E somente está fazendo coleta para confirmação neste momento, isso pode vir a mudar com a chegada dos exames e testagem rápidas que estão vindo para o Estado. Acredito que sim, a gente deva receber
Não sei que se é a nível de município ainda, mas de hospital regional com certeza. Então, essas pessoas hoje só se está fazendo testagem, certo? Por coleta de suave nas pessoas que estão internadas, ou seja, que os sintomas não são mais considerados leves e sim sintomas graves. Isso não pode contribuir para a subnotificação não dos casos? Na subnotificação não, mas pode contribuir para a não confirmação de casos já existentes em tempo hábil. Certo? Então, possa ser que já existam casos confirmados, mais casos confirmados no Rio Grande do Norte e casos confirmados até mesmo em outros municípios ou no nosso município, e a gente tem esse lapso de tempo aí, essa problemática que está tentando ser sanada pelo envio das testagens rápidas. Então, é por isso, mais uma vez, que a gente pede parcimônia aos nossos munícipes, aos nossos conterrâneos, para que a gente siga as orientações decretadas, tanto a nível do estado do Rio Grande do Norte, como a nível de Caicó. Os prefeitos da Associação dos Municípios do Seridó enviaram um ofício ao governo do estado para que requisite o Hospital do Seridó para atender. Qual é a ideia dos prefeitos? É que no Hospital do Seridó, por exemplo, sejam atendidas urgências, emergências, internações, cirurgias, mantendo atendimento materno-infantil, da obstetrícia, e deixar o Hospital Regional Telecílio Freitas Fontes apenas para atender casos referentes ao Covid-19. É possível, na sua avaliação, que isso aconteça? Olha, Marcos, a gente precisa ter muita cautela em tudo, assim. Cautela e respostas rápidas é o nosso desafio. Então, o que é que nós estamos fazendo enquanto técnicos? E isso está sendo um trabalho muito bem coordenado, no sentido de que o município, o estado e as universidades, inclusive, estão em conjunto fazendo as discussões necessárias para que a gente tenha um plano emergencial e que esse plano emergencial possa ser colocado em prática caso a gente tenha uma situação realmente de preocupação e de intensidade do número de internações na região do Seridó, certo? Caicó é um município polo, certo? Mas também o hospital regional atende a toda a região do Seridó. Então, nós estamos levantando diversas possibilidades, enquanto área técnica, inclusive prefeitos e gestores municipais, para, em uma situação que realmente se necessite de a gente esteja preparado para receber. Porque qual é a preocupação? É que as pessoas se agravem. E as pessoas se agravando, elas precisam ter uma assistência efetiva, né? A gente sabe que não são todas as pessoas que se agravam. Nós sabemos quem são o grupo de risco. Então, há uma possibilidade desse grupo de risco se agravar e precisar de uma assistência, inclusive com intubação. Então, nós estamos fazendo os planos de contingência e os planos de ação, todos baseados, obviamente, no pior cenário, para que, se ele acontecer, a gente não seja pego de surpresa. Então, existem aí algumas possibilidades, por exemplo, a UFRN, com suas instalações na Escola Multicampo de Ciências Médicas, onde existem, inclusive, gases já canalizados, também servir de suporte para esses pacientes com coronavírus. Existe a possibilidade do Hospital do Seridó ou outros equipamentos que estão sendo levantados para servir de retaguarda neste momento e que o Hospital Regional ficasse somente para o atendimento de pacientes com coronavírus. Só que isso tudo está sendo discutido pela área técnica e pelos gestores municipais e estamos tentando ouvir todos os profissionais, as outras opiniões em relação a isso e ver realmente como é que nós vamos estar atuando nisso. É uma possibilidade, certo? Mas ainda não é uma possibilidade real, no sentido que ainda está sendo discutido redimensionamento, responsabilidades, mas a gente acredita que nós vamos ter esse plano emergencial e esse plano de ação para uma situação realmente necessária logo, logo, e aí sim essas informações vão estar sendo vinculadas a nível de mídia, mas foi uma possibilidade levantada pela área técnica e pelos prefeitos e está sendo estudada para a gente poder viabilizar, se for o caso. Também ouvi, por exemplo, acho que foi até a presidente da Câmara de Caicó, Rosângela, defender que se transforma aquela UPA, o prédio da UPA também no apoio, por exemplo, ao atendimento ao Covid. Também é possível que aconteça isso? São levantamentos, né? Existe a questão do batalhão, alguns outros defendem um hospital de campanha em algum ginásio poliesportivo, já se ventilou a questão do SEJA, outra ventilação foi a questão da UPA. Então, nós estamos
enquanto área técnica, vamos nos reunir, recebendo todas essas sugestões e vamos realmente estar, enquanto comitê, inclusive nos próximos dias, acredito que vá se instalar um comitê a nível regional, porque é realmente de interesse da região do Seridó. Então, um comitê de enfrentamento, o Estado deve estar dando esse próximo passo, através da 4ª Regional de Saúde, e esse comitê vai conduzir tais discussões e o poder de decisão junto aos gestores, né? Então, por enquanto não há necessidade de todo esse aparato para Caicó. Não, no momento nós temos a necessidade de realizarmos e estarmos preparando um plano de ação para uma situação que realmente venha a necessitar. Você acha que por exemplo, nós teremos um agravamento nos próximos dias ou não? Nós, pelas estatísticas, no sentido do Rio Grande do Norte como um todo, a tendência é de aumento de casos, certo? E aumento do número de óbitos pela questão do tempo. Agora, nós precisamos entender que, por que isso? Porque essa doença, nós somos totalmente, ou jovens, ou idosos, ou crianças, ou imunocomprometidos, ou imunocompetentes, todos nós somos susceptíveis ao coronavírus, porque não existe imunidade. Esse é o ponto principal da doença. Obviamente que alguns nem vão desenvolver sintomas, não vão nem saber se tiveram. Obviamente que em outros... Eu posso estar, inclusive, por exemplo, sem nem saber? Pode não saber. Pode estar assintomático e não saber. Tomara que não, né, Marcos? Ninguém, aliás, né? Mas nós podemos ter e não desenvolver sintomas, nós podemos ter na questão leve, inclusive... Todos os suspeitos até então de Caicó estão todos com sintomas leves, sem necessidade de internação, e outras pessoas podem vir a se agravar. Então, todos nós somos susceptíveis, mas de forma... Agora, o que a gente precisa das testagens é para a gente ver o impacto da doença no momento a nível do estado do Rio Grande do Norte. Então, se a gente tem aumento de casos confirmados, a gente vai estar vendo o impacto que já está tendo no estado. Tem muitas perguntas aqui, eu vou resumir, pelo que eu entendi aqui, muitas delas vai nessa mesma direção, por exemplo, com relação ao funcionamento das UBS aqui em Caicó. Algumas não tem médico, outras o médico só atende pela manhã, em outras, por exemplo, a enfermeira não está atendendo. Então, para resumir todas essas perguntas dos nossos ouvintes, a saúde básica, ela está funcionando, está precária, por exemplo. Nós temos ainda uma precariedade nas UBS aqui de Caicó. Isso pode prejudicar essa luta contra o Covid? Não, a gente acredita que não venha prejudicar, apesar de estarmos na tentativa, enquanto nossa secretária municipal de saúde, Débora Costa, o prefeito, com todos os esforços para que todas as equipes estejam completas. Então, vamos lá. Todas as unidades básicas de saúde, elas estão baseadas em protocolos de fluxos, certo? Então, todas elas já receberam os fluxos necessários e qualquer profissional de saúde tem competência e habilidade para fazer o fluxo necessário aos sintomas respiratórios. Quais são eles? Se eu tenho sintomas apenas inespecíficos, como espirro, indisposição leve, eu estou achando que eu vou gripar e eu ainda estou só com esses sintomas, a orientação é permanecer em casa e ficar atento ao aparecimento de sintomas mais específicos. Se eu tenho sintomas leves, então eu apareci com febre de pelo menos 37,8 graus Celsius. Mas eu não tenho um termômetro, certo? Mas eu tenho a sensação de que estou com febre. Eu tenho tosse ou dor de garganta, a orientação é que você procure uma unidade básica de saúde. E o que é que as unidades básicas de saúde estão sendo preparadas, inclusive com a visitação do apoio da equipe da Secretaria Municipal de Saúde? Instalar uma estratégia chamada identificação rápida. Certo? Então, eles devem fazer um acolhimento de forma a equipe identificar rapidamente quem está procurando a unidade por sintomas respiratórios. A partir disso, a equipe vai estar levando esse paciente para uma sala reservada ao atendimento destas pessoas, oferecer uma máscara descartável e proceder com o protocolo e a avaliação, inclusive médica, da questão somente do atestado médico, da quantidade de dias. As orientações, como proceder, a notificação e as orientações de isolamento, qualquer profissional pode dar. Nesse sentido, para sanar as questões médicas, nós pedimos apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na MCM, para que os estudantes de medicina do 6º ano eles viessem a reforçar os atendimentos nas unidades básicas de saúde. Eu acredito que nos próximos dias a gente vai estar esperando a sinalização do Dr. George, até porque existem também decretos e portarias do Ministério da Saúde
dizendo como é que isso vai se dar. Então, nós vamos estar recebendo esses alunos nas unidades básicas de saúde e nós temos o planejamento de deixar médicos, inclusive a ideia inicial é que aqueles de risco potencial, de população de risco potencial, possam fazer a retaguarda através do teletrabalho a esses profissionais médicos, a esses estudantes, dizendo inclusive como proceder no sentido da questão do atestado e ficar na retaguarda. Se eu tenho febre, tosse e eu começo com desconforto respiratório, falta de ar, eu preciso me dirigir ao pronto-socorro do hospital regional. Então, esse é o fluxo. Quanto a enfermeiros e outros profissionais, nós estamos reforçando nossas unidades básicas à medida que está sendo gradativamente suspensas atividades em alguns pontos da rede. Por exemplo, o SER, hoje, a gente já está suspenso oficialmente as atividades do SER por um período de 15 dias. E hoje, 2 unidades que nós estamos sem o enfermeiro, a exemplo do Alto da Boa Vista e Nova Descoberta, as enfermeiras estão sendo remanejadas para esses 2 postos de saúde. Assim como técnicos de enfermagem que estão reforçando nossas unidades também. E alguns profissionais de nível superior desses locais estão vindo ser convocados pela Secretaria Municipal de Saúde para trabalharem na retaguarda junto conosco nas equipes de vigilância em saúde da Secretaria. E também nós fizemos a solicitação e a universidade acatou a permanência da residência multiprofissional, residência médica e residência materno-infantil continuar nos serviços na perspectiva de ajudarem tanto no combate ao coronavírus como também na campanha de vacinação. Ok, teu ouvinte conosco é o João Bosco, é isso? João, bom dia. Bom dia, Marcos. Qual o seu questionamento, amigo? Pode ficar à vontade. Rapaz, eu queria, essa menina trabalha na Secretaria de Saúde. Eu queria saber dela, assim, o médico da UBS, ele está aqui para atender os pacientes do bairro, né? Para não ter que ir no hospital regional com um caso que, por exemplo, a minha neta, ela mora aqui pertinho do posto de saúde do Castelo Branco. Aí ela já tem há muito tempo problema respiratório, ela tem asma. Aí ontem ela deu uma crise aqui, negócio de 10 horas da manhã, teve uma crisezinha de asma, ficou cansada e tossindo, eu fui lá, minha esposa foi lá no posto de saúde do Castelo, a menina disse que não tinha médico. Primeiro ela disse que não tinha, aí ela perguntou o que ela vai ter, talvez ele venha à tarde. Aí quando eu cheguei do trabalho, eu fui lá. Aí disseram que, eu perguntei se era o dia do médico ir pro posto, aí disseram que era. Aí eu fiquei nervoso lá, comecei a dizer que ia denunciar o Ministério Público. Aí de repente o médico estava na unidade, mas não atendeu de manhã, porque ele estava fazendo uma evolução dos pacientes, e talvez eu viesse de tarde. Depois ele viu que eu estava lá meio nervoso, aí disse que eu fosse de 2h30 da tarde, porque ele não podia ter atendido o paciente, porque eu acho que os postos de saúde não tem esse negócio de dar as fichas e ir embora, não. Na minha opinião, né? O que é que você acha aí? A pessoa que está aí, né? Técnica da Secretaria de Saúde, eu queria que ela me informasse se existe a quantidade de paciente para ele atender. Antes de passar para aqui, para a rede, a sua netinha foi atendida? Não foi porque de tarde, de manhã mesmo, eu já fui atrás de um médico particular, que eu não ia esperar para de tarde, saber se ele vinha mesmo ou não, não era atender. Eu não esperei mais não. Ok, Bosco, um abraço para você, viu? Que Deus lhe abençoe. Lidiane, postura correta ou não? Não, infelizmente não. Não é a conduta que a Secretaria Municipal de Saúde orienta os seus profissionais. Inclusive a gente teve conhecimento e já fez a conversa com o profissional e com a equipe. Hoje novamente nós vamos reforçar todos os nossos profissionais. Eles estão nas unidades básicas de saúde e a recomendação, inclusive por escrito, presente na recomendação 01 de 2020, é que exatamente haja uma priorização, inclusive no atendimento aos casos de demanda espontânea e necessidade imediata de atendimento, que é o caso da neta do seu João Bosco. Então, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, a gente pede desculpa e vamos estar trabalhando sempre no sentido de anular esses gargalos ou esses maus entendidos. A gente também pede... É complicado a gente estar trabalhando com os nossos profissionais no sentido de também conter o pânico e ter, assim, um medo, porque nós também temos medos, né? Nós estamos lá na linha de frente e existe um medo também, mas nossos profissionais de saúde estão lá
na linha de frente de tudo isso, estão sendo orientados, nós estamos apoiando e eu tenho certeza que à medida que o tempo vai passando, a gente vai estar tendo essas respostas. Mas de forma nenhuma, essa é uma orientação da Secretaria Municipal de Saúde ou a conduta correta no caso exposto por seu João Bosco. Ele está coberto de razão e está chateado ou até mesmo se sentindo lesado pela conduta que foi adotada. Existe algum UBS hoje aqui em Caicó sem médico? Marcos, eu não tenho essa informação assim de imediato, mas eu acredito que a gente ainda tem. Chegaram médicos novos, os secretários lotaram, mas eu posso estar passando essa informação para você logo mais quando chegar na secretaria. Mas eu acredito que ainda tenha 1 ou 2 UBS sem um médico de referência, apesar de estar tendo rodízios de médicos de outras UBS. Mas eu lhe confirmo quais são elas. Apresentou febre 37,8, já procura o regional. Ou referida e tosse sem desconforto respiratório, unidade básica de saúde. Apresentou febre, tosse ou dor de garganta e teve desconforto respiratório que se entende por falta de ar, certo? Dispneia, aceleração da respiração, procurar a urgência do hospital regional. Para fechar o nosso tempo, chorou mais rapidinho, como é que está a campanha de vacinação contra os, não contra os idosos, não, pelo amor de Deus, contra a gripe, né? Contra a gripe. Começou segunda-feira aqui em Caicó, inclusive já soube de que a procura em alguns postos foi imensa, né? Aí como é que está conciliando? O idoso não pode sair de casa, mas tem que se vacinar. Isso, as estratégias nós estamos colocando a estratégia de atendimento em domicílio, então se passa, tem postos de saúde que adotaram, inclusive ontem a gente estava fazendo um levantamento de quais estratégias cada posto de saúde está executando para que a gente possa divulgar na mídia. Postos de saúde estão fazendo arrastões nas áreas, a própria equipe vai no domicílio. Outros postos de saúde estão adotando a estratégia de atendimento na própria unidade. Nós já tivemos, acabou as doses de vacina na grande maioria das unidades básicas de saúde. Nós estamos esperando a outra cota do Estado. A gente pede que só sejam vacinados realmente nesse momento profissionais de saúde e idosos. E aí a gente está com um planejamento de aumentar o número de postos volantes, como por exemplo Sereste, a Escola Iná Medeiros, a vacinação no Frei Damião com essa nova cota e estamos estudando um local que a gente possa fazer o drive-thru de vacinação, ou no posto de saúde do centro, ou usando a própria Ilha de Santana para que as pessoas também sejam vacinadas nos carros. A gente está dependendo de implementação dessas ações a partir da cota que a gente vai estar recebendo do Estado, porque a gente precisa de número de vacinas suficientes, vindas numa cota, para que a gente possa redistribuir e fazer estratégias como drive-thru e outros postos volantes. Eu recebi informações de que na zona rural no Sabugi ainda não começou, por quê? A zona rural de Sabugi, eu acho que acredito que vai começar hoje, foi por uma questão realmente de recursos humanos e aí a gente vai estar, e de material, e a gente vai estar disponibilizando e acredito que já vai hoje vacina. Outra coisa, por exemplo, o idoso que não puder sair de casa, ele pode procurar o agente de saúde? Ele vai, aliás, o agente comunitário de saúde já deve ter feito a listagem, então não tenho dúvidas disso, e esse idoso que é domiciliado ou que é impossibilitado de sair de sua residência, sempre a estratégia adotada no município foi de vacinação em domicílio. Estou recebendo aqui informações, espero que com certeza você vai checar isso e tentar resolver, que está faltando um médico na Barra Nova, no Frei Damião e no Itães. Pronto, justamente Barra Nova Frei Damião e Itães. Barra Nova foi pelo o alto afastamento do próprio profissional, a gente já está em conversação para o retorno das atividades. Itães a gente está esperando a questão do mais médico, certo? Então a gente está esperando reposição desse médico, tendo em vista que o que estava lá pediu desligamento, mas a gente deve providenciar, e o outro o Frei Damião. O Frei Damião está sendo coberto ainda pela questão do Valfredo Gugel, certo? Frei Damião é a área do Valfredo Gugel. Essa semana resolve isso? Nós estamos tentando. Aliás, se tiver médico escutando, tiver interesse em trabalhar na Estratégia de Saúde da Família, não tenham dúvida que a secretária de Saúde procede com a contratação. Só para fechar rapidinho, por exemplo, a gente que ainda não identificou, por exemplo, aquele idoso, a família pode procurar o agente? Sim, pode procurar o agente. E a vacina é dada em casa? É dada em casa, certo? Okay. Obrigado pela sua participação. Sucesso nessa luta aí contra o coronavírus. Eu que agradeço a todos e espero contar, assim como a gente vem contando, com todos os nossos profissionais. Gostaria de deixar um agradecimento especial em nome da secretária municipal e do prefeito, a todos os nossos profissionais de saúde que estão nessa luta, assim como também esperamos contar com toda a população de Caicó.